Olá, sou o Evaldo e vou apresentar a parte inicial de nosso projeto final de armazém de dados. O nosso projeto é o armazém de dados Olist Store e vamos falar sobre a arquitetura do armazém. A arquitetura do DW segue o modelo de 4 camadas. Para introduzir o assunto, vamos falar um pouco sobre as fontes de dados utilizadas, área de estágio, data marts e aplicações de usuário final. Nossa fonte de dados é o dataset público provido pela Olist Store, que consiste de arquivos tipo CSV com informações sobre pedidos recebidos por diversos e-commerce do Brasil. Os dados são anonimizados, uma vez que consistem de dados reais. Quanto à área de estágio, foram implementadas algumas áreas que se fizeram necessárias na parte do tratamento de dados, como a substituição de alguns valores nulos. Em campos de texto, os valores nulos foram substituídos por desconhecido, enquanto os campos numéricos foram substituídos por zero. Em relação aos datamarts, foi feito o uso de um esquema matricial. Assim é possível identificar os processos fundamentais, bem como os elementos essenciais para facilitar a construção dos datamarts. Com o que foi explicado, ao usuário final é possibilitada a exploração e o consumo das informações sobre os pedidos recebidos constantes no Data Warehouse para a formulação de estratégias de negócio e tomadas de decisão. Sobre as tecnologias utilizadas, foram utilizados o Pentaho Data Integration, PDI, e PostgreSQL. O PDI, o Pentaho Data Integration, é um componente da suíte Pentaho que fornece recursos de extração, transformação e carregamento, ETL, que facilitam o processo de captura, limpeza e armazenamento de dados usando um formato uniforme e consistente. Já o PostgreSQL é um sistema gerenciador de banco de dados objeto relacional multiplataforma desenvolvido como projeto de código aberto pela PostgreSQL Global Development Group. Bem, eu vou falar então sobre os dados que alimentam o nosso DW. A base de dados que a gente escolheu, ela é composta por dados de pedidos em diferentes sites de e-commerce do Brasil. Esses sites eles são associados à plataforma Olist, para quem não sabe é o maior marketplace do Brasil. Ele reúne diversos vendedores de diversas partes do país. Esses vendedores eles vão se associar ao Olist por meio de um contrato e lá eles podem anunciar os seus produtos na loja online da Olist, que é o Olist Store. E o envio dos produtos ele é feito pelos próprios vendedores que anunciam por lá. E o vendedor envia diretamente para o cliente. E aí tem um parceiro da Olist que faz essa logística, né? E os compradores, assim que o produto chega, ou então assim que o prazo estimado lá pelo Olist vence, eles recebem por e-mail uma pesquisa de avaliação e aí lá eles podem dar uma nota para o produto e por serviço e também escrever qualquer comentário, né, uma avaliação por texto também. E um pedido que ele é feito no List, assim como quase qualquer site de e-commerce, você pode comprar vários itens, só que como o List tem diferentes vendedores, esses itens eles também podem ser de mais de um vendedor. E esse dataset que a gente usou, ele é público, ele está disponível na plataforma Kaggle. Os dados deles são reais e eles abrangem um período de 3 anos entre 2016 e 2018. Esses dados eles foram anonimizados pelo pessoal que disponibilizou o dataset, e isso significa que referências diretas a consumidores e a lojas parceiras, né, como os nomes, por exemplo, eles foram ou removidos ou substituídos por algum outro dado qualquer, né? E as bases de dados que compõem esse dataset, eles têm basicamente os seguintes dados sobre cada pedido. O status, que aí vai de criado, pedido criado, pagamento aprovado, produto em sal para entrega, etc. Esses status que são comuns em qualquer e-commerce mesmo. Aí também tem o valor do pedido, a lista de itens que compõem esse pedido, alguma avaliação de performance do serviço de entrega, como por exemplo, lá tem a data estimada para poder concluir a entrega e a data real, onde o consumidor realmente recebeu o produto, então dá para fazer uma estimativa assim, de performance.
avaliações dos consumidores, como eu mencionei antes, são avaliações que os compradores eles recebem por e-mail assim que o produto chega, e também dados sobre o pagamento, os métodos de pagamento utilizados, né? E essa base de dados ela também traz alguns detalhamentos a mais sobre os compradores e vendedores, por exemplo, dados de geolocalização, que vão até a granularidade de cidade, também devido ao processo de anonimização, porque teria o CEP, por exemplo, de ambas as partes, mas aí a parte final do CEP ela é cortada para garantir que você não vai ter acesso ao endereço da pessoa até a casa dela realmente, ou a empresa dela, né? E por fim também temos alguns atributos dos produtos, né, os itens do pedido, como categoria, as dimensões da caixa do produto, peso, etc. Esse dataset ele já vem normalizado, provavelmente porque foi extraído de algum banco de dados relacional, né? E ele tem esse esquema que está aparecendo aqui na tela. O principal dataset é o dos pedidos, né, que é a parte central dos dados. Aí ele está diretamente relacionado com as avaliações, com o dataset de avaliações, com o dataset de consumidores, né, de compradores, e também com o dataset com os dados de pagamento. Aí, esse outro dataset aqui de itens, esse laranja, ele na verdade é uma ponte, né, uma ponte para poder fazer uma relação múltipla, né, uma relação 1 para n. E aqui ele faz uma ponte aqui com um dataset dos produtos, que tem o detalhamento da categoria, por exemplo, que eu falei anteriormente, e com o dataset dos vendedores. Porque também, como eu tinha explicado, né, um pedido pode ter itens de vendedores diferentes, então essa associação é feita por meio desse dataset ponte aqui. Ele vai associar um item, um pedido a um item e a um vendedor. E, por fim, tem esse dataset aqui com os dados de geolocalização, que ele é compartilhado por ambos, o dataset de consumidor e de vendedor. E ele é acessado aqui pelo zip code, né, que é o CEP, ele é indexado por um prefixo do CEP, então a relação aqui é pela mesma chave. Aqui também essas outras chaves aqui, elas são inteiros de 128 bits, que estão codificados como string usando o sistema hexadecimal. E eles são chaves naturais aqui do sistema, né? Provavelmente gerados pelo próprio sistema operacional. E esses dados, eles já têm bastante qualidade, esse dataset é muito bom. A maioria esmagadora dos dados não tem valores nulos. O conjunto de dados que mais tem dados colunas nulas é o de avaliações, mas isso é esperado, né? Porque a taxa de resposta de pesquisas enviadas, de pesquisa de satisfação, ela não tende a não passar de 10%, né? Não é esperado que se passe muito disso. E o dataset de entregas também é o segundo com mais entradas nulas, tem cerca de 3% de linhas com data de envio e data de entrega real, né, que ele tem a entrega estimada e a real. No caso, só a real que está vindo nula, nesses 3% de casos. E ainda assim, para a maioria desses casos, isso faz sentido, porque quando você analisa, são pedidos que não foram entregues, nem chegaram a sair para entrega, foram cancelados, por exemplo. Então faz sentido não ter essas informações, né? Alguns produtos eles também não têm informação da categoria e do comprimento em caracteres do nome e da quantidade, porque o dataset ele não vem com o nome do produto em si, ele vem só com o número de caracteres do nome. Mas para algumas entradas isso não está presente. E ele também fala quantas fotos tem no anúncio do produto. E isso também está faltando para cerca de 2%, mas é muito pouco. A maioria realmente está com todos os dados completos, né? E diante dessa qualidade dos dados, o pipeline de ETL que a gente teve que construir para o DW é bem simplificado. O escopo dele fica limitado a realmente só carregar os arquivos CSV para a plataforma do Pentaho, que é o processo de extração. Aí as transformações são muito pequenas, elas só tratam esses valores nulos que eu citei anteriormente e padronizam os dados, por exemplo, de data e de localização para compatibilizar as dimensões do DW mesmo. Sobre a parte de ETL,
muitos usos e um deles é o compartilhamento de datasets. Os dados eles estavam distribuídos em 9 arquivos CSV diferentes. Depois de uma análise, a gente resolveu usar apenas 6 desses arquivos. Esses 6 arquivos foram carregados para o Kettle, que foi a ferramenta mais interessante que a gente ficou conhecendo através dessa disciplina. Por mais que as transformações feitas aqui tenham sido muito simples, a gente não pôde explorar todas as possibilidades oferecidas pela ferramenta por causa da qualidade dos dados. As transformações necessárias elas foram poucas e muito simples. A primeira transformação foi a substituição dos valores nulos presentes nos dados. A segunda foi a validação dos campos. Uma validação interessante foi a do campo cidade, presente em alguns datasets. Algumas entradas elas possuíam alguns problemas de erro de digitação, ou então algumas entradas apresentavam um padrão diferente do padrão presente na maior parte dos dados. Por exemplo, ao invés do nome da cidade, algumas entradas tinham o nome da cidade seguido do nome do estado. Então, isso seria um problema mais para frente. Então, a gente fez uma validação utilizando um arquivo com todos os municípios brasileiros, os nomes válidos de municípios brasileiros. Esse arquivo atualizado foi utilizado para fazer a validação desse campo. A última transformação foi feita para gerar a tabela fato. Ela consistiu em selecionar valores de 3 datasets diferentes e juntar todos esses valores em uma só tabela. E essas foram todas as transformações feitas. Depois de fazer todas as transformações, nós carregamos as nossas tabelas para um banco de dados. E foi aqui que a gente criou a nossa tabela data, com todos os campos que uma dimensão data merece. Então, a gente carregou a nossa tabela iniciando no ano 2016, que é onde começam os nossos registros. Todos os registros presentes nos dados acontecem em 2016 e em diante. E essas são todas as nossas tabelas. O próximo passo, então, foi criar o nosso esquema, que foi feito no Schema Workbench. Então, nós criamos o nosso cubo, aqui está a nossa tabela, e as nossas 4 dimensões: vendedor, produto, data e cliente. Com relação à modelagem dimensional, a gente fez ela em várias etapas. A primeira etapa foi determinar uma cadeia de valor para a OList. Para fazer isso, a gente buscou entender bem a lógica de funcionamento da empresa. Então, a OList ela apoia pequenas e médias empresas na execução de diversas atividades, como gestão de estoque, pagamentos, logística, atendimento ao cliente. Então, a gente pode enxergar ela como um agente intermediário entre os vendedores e os marketplaces, ou então entre produtos e clientes. Tendo isso em mente, a gente escolheu essa cadeia de valor de atendimento de pedidos, que engloba atividades que vão desde o recebimento do pedido até a entrega ao cliente, como, por exemplo, o processamento do pedido, o processamento do pagamento, o envio do pedido, o acompanhamento da entrega. A segunda etapa foi fazer um levantamento de requisitos de análise, mas como a gente não tem acesso ao que seriam os usuários finais do armazém de dados, a gente tentou fazer isso de um jeito mais artificial. Então a gente encontrou essa página no GitHub, que é gerenciada por funcionários da OList, e ela apresenta um teste prático que é parte do processo de contratação para você compor o time de dados deles. Nessa página do GitHub, esses funcionários da OList elencaram uma série de questões, de desafios de análise para os participantes fazerem. Então a gente usou esse conjunto de questões para simular um levantamento de requisitos. A terceira etapa foi a construção da matriz de barramento. Essa daqui foi a matriz que a gente definiu.
a gente usou aquela cadeia de valor de atendimento de pedido como base para a definição das linhas da matriz, e a gente usou esse conjunto de questões aqui, que seriam os requisitos de análise, para ajudar na escolha das dimensões e para que a gente tivesse mais confiança de que essas dimensões dessem conta de fazer as análises necessárias. A quarta etapa foi a modelagem dimensional seguindo o processo de 4 passos. Nós escolhemos como o processo de negócio o registro do pedido. O grão da tabela fato a gente definiu como cada linha da tabela de fatos corresponde a um produto pertencente a algum pedido. As dimensões escolhidas relacionadas com esse processo são data, cliente, produto, vendedor. E eu coloquei ali condições de negócio riscado. Na matriz de barramento, condições de negócio está selecionada como uma dimensão utilizada pelo processo de negócio e registro de pedido, mas com os dados que nós temos no momento, a gente não conseguiria montar essa dimensão, então, por enquanto, ela foi deixada de lado. A gente também definiu o número do pedido e número de um item do pedido como dimensões degeneradas. E os fatos, as medidas na tabela de fatos são a quantidade do produto requisitada pelo cliente, o valor bruto em reais, o desconto em reais e o valor líquido em reais, né? Então é uma tabela de fato transacional. Feitas essas 4 etapas, o que restava era construir, criar um esquema relacional para o modelo, né, que é o esquema estrela. E esse daqui foi o esquema estrela que nós confeccionamos. A gente tem ali a tabela fato, com várias datas, então dá para ver que data é uma dimensão com vários papéis nesse esquema. Né? A gente tem a dimensão vendedor, dimensão produto, dimensão cliente com seus atributos. Tem ali as dimensões degeneradas e as medidas. E com relação à dimensão data, não foi especificado no esquema os atributos dela, porque no processo de ETL ela foi criada à parte das fontes de dados. Então, os atributos dela estavam muito dependentes de como que isso seria criado no processo de ETL, então foi decidido não especificar com muito detalhes aqui os atributos dessa dimensão. Continuando aqui na explicação do projeto, vou falar um pouquinho da utilização do Datamart. A gente teve que criar sim cubos OLAP, além de realizar uma análise multidimensional e também criar relatórios. Aí, dando uma passadinha, né? Neste projeto, realizamos uma análise multidimensional com base nos seguintes conjuntos de dados, que eram as tabelas cliente, a tabela pedido, a tabela data, a tabela vendedor e a tabela fato. Esses dados foram utilizados para obter insights valiosos sobre as vendas e outras métricas relacionadas. Aqui podemos ver as colunas, né, da tabela cliente, as colunas da tabela pedido, as colunas da tabela data, as colunas da tabela vendedor e as colunas da tabela fato. E aqui, após a criação do modelo OLAP, a gente conseguiu responder perguntas como essas, né? Quais são as vendas totais por vendedor? Então, tomando como base um vendedor presente na tabela, conseguimos descobrir que suas vendas totais foram iguais a 3.684. Porém, com qualquer outro vendedor seria possível a gente descobrir o valor. Quais são as vendas totais por produto? No mesmo caso, pegando um produto específico, a gente conseguiu descobrir que foram vendidos 127 produtos iguais a ele. Porém, funcionaria com qualquer outro produto presente na tabela. E além disso, né, qual a quantidade média de produtos por pedido? Por meio do Datamart, do uso dele, a gente conseguiu perceber que a média de produtos por pedido é de 1,1959, o que a gente pode arredondar para mais ou menos um produto por pedido. Então é isso. Essa é a utilização do Datamart do nosso projeto. Obrigado.